Bom dia, irmãos e irmãs. Espero que esteja tudo bem, que as bênçãos de Deus jorrem sobre nós. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dominicais. E vou pedir para a Mirella fazer a prece de início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje, nossos estudos se concentram no Livro dos Espíritos. Apesar de ser repetitivo por minha parte, o Livro dos Espíritos é a primeira obra trazida por Allan Kardec, né? E o ano era 1857. Então, vamos fazer o estudo, e aí, né, de semana em semana, a gente alterna, né? É um estudo, hoje é um estudo voltado mais para ciência e filosofia, pode-se assim dizer. Os estudos do livro Vinha de Luz é voltado mais para o campo religioso, né? Mas todos contemplam tudo. E aí, o que nós fizemos de estudos anteriores do Livro dos Espíritos, né? Nós estávamos estudando as ordens dos espíritos e suas escalabilidades, né? E aí nós passamos dentro desse campo do estudo nos espíritos imperfeitos, nos bons espíritos e nos espíritos puros, que no qual há 2 semanas atrás nós findamos, nós concluímos esses estudos. Mas, dentro da continuidade do Livro dos Espíritos, que possui mais de 1000 perguntas e respostas, nós temos agora a lição de número 7. A lição de número 7 do capítulo aqui, tá? De progressão dos espíritos. Progressão dos espíritos. E a pergunta é a de número 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Aqui, inclusive, vai ter os estudos voltados ao item que a gente conversa bastante. Em todo tipo de estudo que nós façamos, dentro da visão da doutrina espírita, respeitando a visão cristã, né? Somos cristãos. E aí vai ser, e agora mesmo nós vamos fazer esse campo de estudo aí. Mas olha só a pergunta de Kardec para os espíritos, né? Se nós somos bons ou maus por natureza, se, por exemplo, quem é bom foi criado bom, e se quem é mau foi criado mal. Vamos dar exemplo? Jesus Cristo, segundo várias vertentes religiosas, ele já foi criado perfeito. Então, nós estamos falando de outros pontos de vista no campo religioso. Ele, inclusive, ele é considerado, em algumas frentes, como o filho primogênito. Mas espera, antes de Jesus, já teve tantas outras eras, né? Já teve tantos outros espíritos. Ele é considerado, inclusive, em algumas vertentes religiosas, como o filho único. Mas aí, de um certo modo, tira todos os outros irmãos do Cristo da filialidade do Pai maior, que é Deus, né? Então, olha só. Então, nós temos vários campos de visões dentro dos estudos religiosos nesse sentido. Alguns outros consideram Jesus Cristo como o próprio Deus, numa confusão, inclusive, de interpretação. É muito comum nós escutarmos, inclusive, falar assim que Jesus e Deus é um só. Inclusive, Jesus, ele, em momentos, né, de ensinamentos,
ou seja, de aprendizado para todos nós, ele levanta essa passagem, mas não nesse sentido plenamente literal, não. É que quando ele fala que ele e Deus é um só, é que ele, de um certo modo, tinha uma conversa e uma sintonia com Deus muito grande, pela tal grandeza de evolução que no decorrer do tempo ele atingiu. Então, aí que se causa confusão de interpretações e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, e aí nós vamos citar. Inicialmente, bom dia, Cristiane. Entrou aí, eu não tinha falado ainda. Bom dia, Rangel. Desculpa. Não, que desculpa, fica tranquila. Ó, aí, vamos lá. Ao mesmo tempo, nós temos, dentro das visões de algumas religiões, que um anjo se rebela contra o Pai, que é Deus, e se torna um anjo mau, pode-se assim dizer. Outros dão nomes, né? Vamos lá, para fins de estudo, demônio, outros diabo. Então, de um certo modo, para começar, a gente estuda aqui na doutrina espírita e, e baseia-se na verdade disso, que o espírito ele não retrograda, né? Ele não volta. Se é bom e se adquiriu tal, vamos dizer assim, né? Tal escalabilidade, ele não volta para trás. Então, existe dentro desse campo várias matizes de visões humanas materialistas que, por vezes, para se compensar de atos falhos, começa a fazer alguns direcionamentos que, de um certo modo, não são corretos. Então, a pergunta que Allan Kardec faz é tipo assim, talvez eu escuto, Allan Kardec pensando, talvez eu escuto falar muito, né? Esse espírito ele é ruim a vida inteira. Esse espírito ele foi criado único e perfeito. Né? Existe isso? A pergunta é essa, existe isso? Porque aí depois Allan Kardec ele vem falando assim, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Então ele fala, foi criado assim, são nativos assim, são da natureza assim, são criados por Deus desse jeito, ou simplesmente eles mesmos. Quem? Os espíritos. Quem? Nós. Nós. Nós procuramos melhorar-se. Qual que é o objetivo realmente da nossa vida? Tá? Olha só a resposta dos espíritos. Os espíritos mesmo se melhoram. Vejam bem, nós somos espíritos criados por Deus, somos espíritos criados por Deus, que dentro do nosso campo da trajetória, nós temos vários caminhos. Inclusive o Emmanuel, ele nos vem trazendo e nos citam e nos chamam a atenção, me chamam a atenção com relação a isso. Existem mais de 1000 maneiras diferentes para, de um certo modo, nós chegarmos até a Deus. Para, de um certo modo, nós melhorarmos. Então, olha só, prestemos bem atenção com relação a essa mensagem que Emmanuel nos traz. Os espíritos mesmo se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. Vamos pegar essa parte aqui também, porque talvez a gente remonta o estudo em cima disso aqui, mas é importante já ver. Inferior para superior. Não existe a transformação reversa. Mas aquela pessoa era tão boa, ela revoltou. Ela ficou diferente. Ela faz coisas más agora. Olha, no âmago do ser, os sentimentos estavam ali. Não houve uma piora. Não houve um atraso. O que máximo que acontece é o estacionamento.
mas é daqui para frente. É daqui para o avante. É o melhorar-se intelectualmente, moralmente. É isso. Mas vamos ver ainda nesse estudo aqui de progressão, né, dos espíritos, o que ele nos traz na próxima pergunta. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? É interessante, porque Kardec, no seu campo de cientista como é, ele vai martelar. Ele vai martelar. Ele vai, ó, é tipo assim, eu quero ver se titubeia. Então ele pergunta novamente, porque antes já te falou, ó, os espíritos são bons ou maus por natureza? E agora ele vem. Uns espíritos foram criados bons ou outros maus? Então, olha só. Resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. É essa fala que eu estava mencionando para nós aqui agora mesmo. É algo que nós, né, dentro dos estudos, elencamos sempre nas nossas conversas. Criados simples e ignorantes. A engenharia do nosso Criador, ela é tão, mas tão perfeita, mas tão perfeita, que, conforme eu estava falando para vocês, que eu ando estudando um pouco mais astronomia. E, por vezes, eu vejo conhecedores da astronomia que são ateus, que são bastante céticos, tratando de tal assunto e, no olhar deles, na visão deles, dentro daquele assunto, comprovando que Deus não existe. Particularmente, eu não consigo enxergar essa obra de arte que Deus nos contempla sem Ele. Não tem como. A criação das galáxias, tudo posicionado, tudo posicionado detalhadamente na sua órbita, na sua posição, nas diagonais. Olha, assim, é lindo. A concepção de um universo infinito, o pensar que o universo teria um limite e dali para frente seria o nada, nisso, inclusive, nós fizemos estudos aqui, isso é imperceptível para nós, mas o universo se expande. O universo se expande. Entre uma posição, entre uma galáxia e outra, mesmo elas estando em posição estacionária, elas se distanciam, porque o universo se expande longe dos nossos olhos, porque nós não temos ainda o sentido que nos entrega isso, mas Deus, o Criador, dentro da engenharia dele, faz com máxima perfeição para atender nossas demandas. Percebam que tudo que se é criado é para atendimento das nossas demandas. As nossas demandas, o que o nosso espírito necessita. E aí, quando fala da criação do espírito, que ele veio simples e ignorante, é porque Deus, ele não deu privilégios. Até para Jesus. Jesus passou no mesmo campo de desenvolvimento e evolução que nós estamos passando. Mas Jesus foi no ponto de escolhas de caminhos melhores. Então, ele consegue um campo de evolução mais rápido, por escolhas de caminhos melhores, de caminhos de bondade, do caminho do amor. Então, Jesus, ele não foi aquele filho criado que veio para nós para dar o testemunho e o ensinamento
que ele foi um privilegiado de Deus. Ele passou pelo caminho também da evolução. Como nós estamos passando. Como nós estamos passando. E tantas provas, né? E tantas provas, e tantas expiações, que cada um e cada qual, dentro da sua realidade, vai ter que passar. Vai ter que passar. Vamos continuar aqui, porque essa resposta aqui ela é um pouco comprida. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então, ele falou todos. Todos. Ou seja, sem conhecimento. Sem conhecimento. Veio desprovido de conhecimento e dentro do campo da evolução, isso veio sendo adquirido. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade, e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Sabe qual que é essa perfeição? É naquele citado mundos celestes, principalmente. Mundos felizes, mas principalmente mundos celestes. Todos nós caminhamos para lá, para essa realidade dos espíritos puros, que nós fizemos estudos inicialmente no decorrer desses domingos também, nos espíritos puros. Então, o nosso objetivo dentro do campo evolutivo é lá, é chegarmos a espíritos puros numa condição de mundos celestes. Tá? Esse é o nosso trajeto. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Nós estamos passando, inclusive nesse estudo que a gente está fazendo, depois, quando a gente for encerrar, nós vamos direcionar também fluidos que possam contribuir para que a população, de um certo modo, do Rio Grande do Sul, eles possam receber o máximo de fluidos benéficos para que eles possam passar por esse momento de provação e expiação mais pleno possível. Mas olha só, eu até estava comentando há pouco. O Rio Grande do Sul, né, está passando por um momento em que os espíritos que lá, e não são todos, né, mas é uma região circunscrita ali. Eles estão passando por um momento de provação, principalmente. E olha só como que funciona a engenharia. E é sempre importante a gente salientar que Deus, nosso Pai, não castiga. Mas todas as instrumentações nos foram dadas para que, de um certo modo, quando eu semeio, eu venho a colher de alguma maneira. Tanto que a gente estuda muito isso aqui. A semeadura é opcional. A colheita, ela é obrigatória. Mas dentro do campo que a gente for desenvolvendo e for trabalhando também, até a colheita, ela pode ser mais branda. Ela pode ser mais branda. Quando a gente se sujeita a trabalhar com Cristo, quando a gente se sujeita a sermos melhores moralmente, isso abranda muitas provas e expiações que nós passamos. Mas olha só como são os mecanismos e as engenharias. A chuva, ela está parada em cima do Rio Grande do Sul, principalmente o sul de Santa Catarina ali. Ela está parada, ela está travada. E existe todo um fenômeno meteorológico, que na verdade é a engenharia de Deus acontecendo. Está descendo uma massa de ar úmida do Amazonas para o Rio Grande do Sul, está subindo uma massa de ar fria do sul do planeta, né? Vindo pelo Atlântico para o Rio Grande do Sul, e existe uma massa de ar quente no miolo do país, e aí conta com a gente aqui, é Sudeste, Centro-Oeste, né? O Sul do Nordeste, tem uma massa de ar quente que não deixa as nuvens subirem. Então, está tudo travado ali.
Nossa, mas por que que acontece isso? É o El Ninho? Olha, é engenharia. A engenharia são as engenharias do nosso pai que, dentro das demandas que nós temos que passar, por exemplo, e está funcionando desse jeito o mecanismo. Aí, a bacia hidrográfica, os rios, estão se avolumando e estão juntando tudo ali em Porto Alegre, ali no, né? Então, ali, tá ali parado. E aí ele tem que desaguar para o Atlântico. Só que devido ao fenômeno ali também, a água não está indo para o Atlântico. Olha como que são os mecanismos e as engenharias do nosso pai. Estamos conversando aqui somente do Rio Grande do Sul. Lá nos Estados Unidos está tendo uma onda de tornados extremos, onde estão comprometendo, de um certo modo, pelas instrumentações que nós precisamos para atender às nossas demandas, à população. Olha como que é a engenharia. Olha como que é a engenharia de Deus para atender às demandas que nós precisamos passar. Ah, então isso está acontecendo, Rangel? São provações? São provações. Provações de todos os tipos. Cada um e cada qual de uma maneira. Alguns desencarnam, outros perdem a casa e todo o seu mobiliário. Surgem as oportunidades daqueles espíritos que querem trabalhar encarnados para ajudar o próximo, de ser nesse momento a sua, vamos dizer assim, né? A sua, assumir a sua autarquia como sendo um espírito colaborador para estes. Nossa, agora eu lembrei, Mirella. Uma família, eu vi uma reportagem, pessoal. Olha, olha, preste bem atenção. Eu vi uma reportagem de uma família que montou uma cabana no morro, mas a água já estava subindo também. E eles entrevistaram uma mulher. E a mulher, ela falou assim, e aí o repórter, né, praticamente indaga ela e fala assim: por que que vocês não foram para um ginásio? Né? Porque tá. Por que que vocês não aceitaram uma ajuda? Por que que vocês estão nessa cabana montada? Eu acho que devia ter umas 5 pessoas, né? Umas 5 pessoas. Aí, aí vem a lição. Ela falou. Por quê? Enquanto eu posso estar aqui e outras pessoas serem atendidas, que estão precisando muito mais que eu ficarei aqui. Aí, pô, nossa. Aí, né? Aí a gente assistindo, fala, eu sou muito pequeno. O que que é uma renúncia? O que que é uma renúncia em nome de um irmão, de uma irmã? O que que é uma renúncia? E aí ela estava preocupada, porque ela falou assim, porque se começar a subir muito o rio, eu vou ter que acabar indo. Mas aí praticamente eu vou tomar um lugar de alguém. Olha só a visão. E aí que vai. São as oportunidades de trabalhadores surgirem neste momento também. Então, são X oportunidades. A oportunidade de você quitar um débito pretérito, a oportunidade de você estender uma mão, a oportunidade de todo o processo. São as oportunidades das nossas demandas. São as oportunidades das nossas demandas. Então, o mecanismo ele é muito correto. E olha, Deus, em nenhum momento, a alta espiritualidade, em nenhum momento, abandona estes irmãos. Não abandonam. Dão todo o suporte e o acolhimento.
É muito importante citar isso. Inclusive, um dos terremotos muito fortes que teve um tempo atrás, eu não me lembro se foi na Turquia, enfim, era notório, antes do terremoto chegar, os pássaros virem voando, os cães, antes do terremoto, hein? Os cães latirem, e isso tem até vídeos, os cães latirem descompassadamente, tipo, opa, peraí, estão sentindo? Eu até, dentro desse campo, eu acho que eu já até cheguei a falar aqui, eu tenho um pensamento comigo que os animais, de um certo modo, conseguem ver toda a movimentação espiritual. E quando vai acontecer essas chamadas catástrofes, toda a espiritualidade, ela já se põe de prontidão ao trabalho antes do acontecimento. Antes do acontecimento, essa movimentação já ocorre. E aí, de um certo modo, eu creio que os animais, eles sentem essa presença, essas manifestações. Sentem, vê, e aí consegue-se ter esse tipo de entendimento aí. Né? Olha só como que é essa engenharia. Olha como que funcionam essas engenharias. Deus é o maior engenheiro de todos. É o nosso pai, gente. É o nosso pai. Nosso pai que nos deu a oportunidade da nossa criação e a possibilidade da nossa evolução. Continuemos aqui. Os espíritos adquirem conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação. E assim permanecem. Por sua culpa, eu acho que é essencial, porque nós, no nosso livre-arbítrio, nós temos nossas escolhas. E aí, por vezes, né, dentro desses trajetos aí, nós sabemos muito bem as escolhas que talvez a gente pratica. E aí não vai ter jeito. Por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Esperamos o quê? Esperamos depois do desencarne. Esperamos depois do desencarne. O paraíso, olha, esperamos trabalho. Trabalho junto com a autoespiritualidade, trabalho junto com Cristo, trabalho. Trabalho incessante. Próxima pergunta. 115A. É a pergunta dentro da pergunta. 115A. Segundo isso, os espíritos, na sua origem, se assemelham às crianças. Então, ele está fazendo uma analogia. Porque a criança, ela é tratada nessa encarnação aqui, como todos nós aqui fomos. Então, olha só, Allan Kardec vai fazer uma analogia do mundo carnal. Segundo isso, os espíritos, à sua origem, se assemelham a crianças, ignorantes e sem experiência. Mas, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam, ao percorrer as diferentes fases da vida. Então, a Kardec ele fala assim, ó, para compreender melhor, é como se os espíritos, na eternidade, ele fosse a criança, neste momento, aqui na Terra, que ele vem, inicialmente, enquanto bebê, precisando de cuidados. Parece que tem um barulho de uma abelha, Mirella, é isso? Vem um barulho aqui, gente. Ó, preste bem atenção. Viemos enquanto bebês, necessitando de cuidados extremos. Precisando de muito cuidado.
Depois adquirimos, né? E aí nós temos até no ramo da pedagogia, né? Ah, tem a primeira infância, tem a segunda infância, né? E tudo mais. Passamos por todo o processo da infância aí. Chegamos na chamada pré-adolescência, adolescência, juventude, fase adulta, por ela discorremos até chegar à fase idosa, e sim, caminhamos. Então, vamos falar só do ponto material, né? Mas tem algum momento que nós adquirimos, de um certo modo, a autonomia durante a nossa vida aqui. Então, o que Kardec está querendo trazer é querendo fazer analogia. Ó, peraí, o criar simples e ignorante seria a primeira fase da nossa encarnação aqui, é a primeira fase da vida, uma analogia, né? E aí os espíritos vêm respondendo dessa maneira aqui, ó. Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da docilidade. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. A analogia é correta, mas ela não se aplica em todo o seu campo de análogo aí, de comparação. Tá? Mas sim, a criança aqui seria o espírito criado lá, né, lá dos primórdios da nossa criação, simples e ignorante, na onde nós teríamos alguns campos. Inicialmente, nós não começamos com o raciocínio, começamos, né, por boa parte aí, por instinto, mas até chegar no instinto também passou por outros períodos, então o caminho foi árduo. Nós estamos agora no segundo escala de mundos, que é o mundo de provas e expiações. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Já caminhamos muito, hein? Caminhamos muito. A gente, por vezes, a gente fala que a gente está no berço ainda. A gente está por berço ainda também, gente, por muitas vezes, escolhas nossas, tá? Talvez poderíamos estar muito mais à frente dentro do campo evolutivo. Mas estamos aqui. E graças a Deus estamos aqui na oportunidade de mais uma encarnação, nos tratados e planejamentos e projetos que antes da encarnação fizemos, para que pudéssemos melhorarmos, passarmos por campos ruins, por campos de sofrimentos, mas estamos evoluindo. Mas temos muitas bênçãos, né? É importante sempre nós agradecermos em qualquer situação no qual nós passamos. Continuemos. 116. 116 a questão agora. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Fabiano, aquela história de queimar eternamente no mármore do inferno existe? Não dá para acreditar nisso, né, Angel? É. A gente que é pai, que é mãe, a gente, quando um filho nosso faz alguma coisa errada, a gente não, às vezes passa até algum tempo meio chateado com aquilo, fica meio triste com a situação, mas a gente sempre dá uma chance para ele se redimir, né? E olha que olha o grau que a gente está. O que dirá de Deus, né? É. E isso vai totalmente contra a lei do progresso de Deus. E a gente tem que progredir, né? Então, a gente geralmente, na situação que a gente está, a gente só progride quando a gente erra, né? A gente pega a lição daquilo que a gente fez de errado e não faz mais. É igual uma criança colocar o dedo na tomada. Põe o dedo na tomada, toma choque, aí aprende que aquilo ali não pode ser feito. Então, assim somos nós. A gente faz uma coisa errada, a gente sofre com aquilo, aí a gente não vai fazer mais. E assim a gente vai progredindo. Não teria sentido a gente ficar no sofrimento eterno, né? Afinal, né? Deus é o nosso maior pai, né? Não tem como.
Ele não abandona os seus filhos. Inclusive, somos nós que desgarramos, né? As ovelhas desgarradas, citadas, somos nós que desgarramos, que nos perdemos, que por escolhas, que graças ao livre-arbítrio que o próprio Pai nos concedeu, nós vamos para caminhos escusos aí, para caminhos, né, sem sentido. E olha o irmãozão que Deus nos encaminhou para dar testemunho, Jesus Cristo. Como falar que seremos abandonados? Como falar que nós seremos jogados ao mármore do inferno? Até porque, Fabiano, se isso existisse, tem um trato. Tem um trato com Deus com as zonas inferiores. Ó, é o seguinte, esse aqui não foi bom, ele vai ficar aí com você. É sem lógica. É sem coerência. É sem coerência. Eu vou falar uma coisa para vocês, é bom, a gente sempre entra num campo de estudo. Irmãos, não somos só nós que estamos aqui no planeta Terra. São aqueles que estão agora também no plano espiritual e são todos que compõem o universo. Ah, você vai vir com essa fala que existe vida em outros mundos? Existe. Já está comprovado, porque uma das desculpas de não ter vida em outros mundos, pelo olhar humano aqui na Terra, é que é necessário ter principalmente a existência da água, que seria a composição do hidrogênio com o oxigênio, e que isso seria o bastante para ter vida em outros mundos. Já foram descobertos, no mínimo, 17 planetas com as mesmas características que o planeta Terra. Então, esse já é o primeiro ponto. Outro ponto essencial. Nós ainda, dentro do nosso campo de estudo, consideramos que é necessário isso para se ter vida em outros planetas. Só que dentro das realidades espirituais de cada espírito, dentro da gama da evolução, eles podem sim ter a necessidade de outros componentes químicos para sua existência. Porque a gente fica travado cientificamente aqui, ainda nessa questão da existência da água em um determinado lugar para se ter vida, né? Então, olha, vai muito além. Outro ponto que, por exemplo, quando aparece um objeto de voador não identificado, né, que seria talvez irmãos nossos vindo aqui de um certo modo, e nós estamos tendo constantemente essas visitas a trabalho de outros planetas. Porque o pessoal fala assim, Angel, como você fala isso? Olha, para chegar no tal planeta até aqui na Terra, vai levar 100 anos-luz. 100 anos-luz. Então, 100 anos-luz. Então, para ele chegar aqui hoje, ele tem que ter saído de lá em 1924. Observemos. Qual que é, para nós, dentro do campo do estudo da doutrina espírita, um dos maiores testemunhos que temos da movimentação e do transporte? Eurípides Barçanufo. Através do desdobramento. O corpo dele estava num determinado local, numa sala de aula, por exemplo, e ele se deslocava para outro lugar do planeta, em questão, em fração de segundos. Porque na onde o seu pensamento está, você também está. Só que tem espíritos evoluídos a tal ponto da locomoção. Por que quando nós, por exemplo, de repente, precisamos de uma ajuda, de um auxílio, e pedimos e rogamos a Deus auxílio, vem da autoespiritualidade, da onde tiver, talvez alguém, algum espírito colaborar e te auxiliar. Pensamento. Pensamento. Nós temos irmãos evoluídos o bastante, que não é necessário, dentro da velocidade da luz,
dentro dos anos-luz, se trafegar por tanto tempo. O pensamento e a evolução de tal espírito resolveria isso muito rápido. Então, nós ainda estamos num campo aqui carnal de estudo, e a ciência é importantíssima, e ela está cada vez mais evoluindo, e ela está cada vez mais estudando que nós temos que, além do corpo, nós temos algo a mais. Ela é uma evolução, e é óbvio. Mas aí a gente ainda tem alguns travamentos, que isso, no decorrer dos tempos, vai tudo ser elucidado. Então, olha só como que funciona isso. E a pergunta é aqui assim, ó, a pessoa fez o mal, ela vai queimar eternamente no mármore? Não! Porque nós somos espíritos em evolução e somos sempre colocados em uma nova oportunidade. Sempre. Para nosso crescimento moral / intelectual. Tanto que no decorrer, inclusive, de dogmas religiosos, existia-se só o inferno e o céu. Aí depois criou-se um intermediário ali, porque estava muito pesado, né? Estava muito pesado. Nossa, porque aquela pessoa só fez mal ali, nossa, vai ficar lá eternamente. Tem que ter um intermediário ali, para, né, não ficar tanto assim. Olha só. E aí vamos ver o que os espíritos, né? Espíritos preparados vêm para nos comunicar, para nos informar. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Os espíritos de início vêm assim, ó, não. Não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar. Porque, como já dissemos uma vez, um pai justo, e aí, Fabiana, é o que você veio falando, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? E aí vai um outro item. Nós sempre colocamos o olhar humano nos olhos de Deus. Nós sempre colocamos o olhar humano nos olhos de Deus. Então, tudo que acontece, nós achamos que Deus vai agir conforme os nossos caprichos. Lamento. Não é assim. Não é assim. Como é bom conhecer. Como é bom aprender. Né? E a doutrina espírita, que é o cristianismo vivo, nos possibilita tal bênção de conhecer, de aprender, e assim vamos seguindo, evoluindo. Deixa eu ver o horário aqui, para dar um tempo aí. A pergunta agora é de número 117. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Olha, dentro do campo que nós estamos estudando, eu acho que está muito claro, né? Depende. Depende de nós. E olha, como já foi citado também, talvez requer até o mínimo esforço. O mínimo esforço. Então a gente precisa entender que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui agora, é óbvio que nós teremos mais. Mas que nesse momento, nesse minuto, ela é a única desse momento. Então aproveitemos ela. Aproveitemos ela. Não atrasemos mais. Vamos aproveitar a oportunidade de sermos um pouco melhor que éramos há um minuto atrás, do que éramos ontem. Que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem, mas que amanhã eu seja melhor do que eu fui hoje. E aí vai. Mesmo que seja milímetros de passos. Já é o avanço. E os espíritos vêm respondendo assim, a pergunta, depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição?
Certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde. Então vamos deixar o coração mais leve, mais doce, mais suscetível, mais disponível para sermos melhores. Pergunta de número 118. E essa vai ser para nós concluirmos. Os espíritos podem degenerar, ou seja, eles podem andar para trás, mas andar para trás no sentido moral, principalmente. Eles podem retrogradar, quer dizer, além de não progredir e estacionar, ainda dar passos para trás na evolução. Se eu já tenho um coração mais apto a fazer a bondade, eu posso me rebelar e começar só a fazer a maldade? Ou vocês acham que essa maldade ela já estava ali, em estado, vamos dizer assim, parasitário, e eu somente precisava de um gatilho para me mostrar? Então, olha só essa pergunta aqui. Os espíritos podem degenerar? Em vários pontos de nossos estudos, em qualquer ambiente, nós sempre tratamos isso. O espírito, ele não retrograda. Ele não vai para trás. Ele não se torna atrasado. E aí os espíritos vão vir nesse mesmo tom, provavelmente. Olha a resposta. Não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Não retrogradar. Nós somos daqui para frente. Na moralidade, na intelectualidade, esse é o nosso campo de evolução. Nossa, mas aquela pessoa era tão boa e ela está se mostrando, olha, que sirva de aprendizado para nós. Vamos trabalhar tudo o que é nocivo e todos os nossos vícios no campo da melhoria. Sermos melhores, auxiliarmos mais, darmos melhores exemplos e seguir em frente. Daqui 2 semanas, nós vamos continuar essa mesma lição, Progressão dos Espíritos. A próxima pergunta é a 119, só vou dar uma lida aí para deixar um gatilho aí. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Essa é a pergunta no qual estudaremos daqui 2 semanas, visto que na próxima semana, se Deus assim o permitir, faremos o estudo do livro Vinha de Luz, Chico Xavier e Emmanuel. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, vamos partir para o encerramento. E conforme mencionado por nós no decorrer do estudo, vamos pedir que essa prece, que além de ir para todos os espíritos encarnados e desencarnados, que passam pelos campos de sofrimentos, pelas provas, expiações, pelas dores, pelos obstáculos, sejam aqui na Terra, sejam em qualquer outro campo, que essa prece possa chegar de maneira fluidicamente salutar. Mas vamos encaminhar também hoje para os nossos irmãos lá da região sul, né? Principalmente ali entre Rio Grande do Sul, principalmente em Santa Catarina, que os fluidos também benéficos, de todos os tipos, para aqueles irmãos que desencarnaram lá, possam ter o acolhimento necessário. Para aqueles que passam pelo sofrimento, pelas provas e expiações, possam ter também uma luz
uma luz de esperança, que esse momento também, por mais difícil que seja, vai logo estar passando. Que seja levado toda a alta espiritualidade àquela região, como já estão trabalhando lá. Lembre-se que enquanto estiver irmãos nossos sofrendo em qualquer parte, não poderemos, de um certo modo, deitar no nosso travesseiro com a consciência plenamente sossegada. Vamos ser mais empatas. Vamos realmente sentir os nossos irmãos ali e vamos orar por eles. Fabiano, faça a prece de encerramento para nós, fazendo um favor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Tivanete. Obrigado, Tia Marlene. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Viviane, que esteve há pouco conosco aqui. A minha família aqui do meu lar. Continuemos no prosseguimento da evolução moral, intelectual, sempre com Cristo em nossos corações. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada como sempre é, mas que possamos captar essas energias benéficas e prosseguirmos à frente. Muito obrigado. E dando, né, Deus permitindo, domingo que vem estamos aqui novamente. Obrigado, gente. Bom domingo a todos, uma boa semana, e até domingo que vem, se Deus quiser. Deus quiser. Bom domingo e boa semana a todos. Obrigado, Fabiana, que assim seja.